Olá, bom dia. Sexta-feira estamos começando mais um programa Clube da Bola, aqui diretamente dos estúdios da TV Rio Preto, com transmissão pelo canal 7 da NET e também ao vivo no meu Facebook, que é o Juliana Araújo. Desde já agradeço a você, nosso telespectador, por estar aqui com a gente para falar hoje sobre rodadas importantes do nosso futebol, né? Teve rodada importante da Copa Sul-Americana, teve também Copa do Brasil. A gente vai atualizar, fazer um resumo dos resultados e falar também bastante, mais uma vez, a gente tem tido bastante convidados, né, nessa área do esporte, que eu particularmente gosto bastante, que é o futebol americano. Por isso, mais uma vez, eu tenho aqui como nosso convidado o Alexandre, treinador do Vailers, que é a equipe de futebol americano de São José do Rio Preto. Alexandre, mais uma vez, obrigado pela sua participação, bem-vindo. Obrigado, a gente que agradece mais uma vez a oportunidade. E o presidente, né, do Vailers esteve aqui falando um pouquinho da final, né, que a Portuguesa acabou vencendo, mas a equipe do Vailers foi muito bem. Mas é sempre legal a gente escutar o treinador, né, que é quem está ali à beira do campo, passando os comandos. Alexandre, faz um resumo aí na sua visão. Como foi essa final? Foi boa, o Vailers foi bem, né? Foi uma final boa, foi bem disputada, Juliana. A gente teve muito apoio da diretoria, então a equipe conseguiu chegar lá antes, fez uma preparação adequada no local, a gente conseguiu ter, né, refeições de qualidade, a gente conseguiu ter um espaço de qualidade para os atletas passarem a noite e descansarem, ao contrário do outro jogo. E o jogo em si foi muito pegado. A Portuguesa é uma equipe muito tradicional, né? É uma equipe que naturalmente tem bons atletas, eles já vêm há 3 anos jogando juntos. E um resumo do jogo, eles começaram um jogo acelerado, a gente chama de fast tempo, que é um ataque sem pausas, né, para confundir e cansar a nossa defesa. Um jogo de muitas viradas, né, Alexandre? Isso, exatamente. Então, assim, o Vailers conseguiu... A gente começou marcando, né, a Portuguesa empatou o jogo, então assim, a gente conseguiu manter o placar até o final do quarto, né, que estava favorável para a gente. Então, assim, no final do jogo, por um par de decisões ruins da nossa parte, eles conseguiram pontuar em cima, né? Então, assim, os nossos atletas terminaram bem motivados. A gente terminou o jogo sabendo que eles ganharam da gente, a gente não entregou o jogo. E a gente está mais confiante, mais motivado, né, para o ano que vem. Né, uma equipe que começou há pouco tempo, né, que agora que está tendo o merecido destaque, enfrenta a Portuguesa, que conquistou o tri, né, vinha já de um bicampeonato, e mesmo assim conseguiu impor dificuldades. Se não me engano, o presidente estava falando também que era a primeira vez que eles ficaram atrás do placar, é isso? Isso, exatamente. Na verdade, conforme... Em toda a história deles, toda a história, né? Conforme a própria Portuguesa foi a final mais difícil que eles tiveram na Liga, né? Então, a gente, mesmo como estreante, a gente conseguiu trazer esse desafio para a Portuguesa, que é um grande time do cenário nacional. E a gente ficou na frente do placar durante todo o jogo e no final eles conseguiram contabilizar num erro nosso. A gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre o Vailers, essa equipe de futebol americano, excelente equipe de Rio Preto. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai conversar mais sobre isso com o Alexandre. Mas agora a gente vai falar de futebol. Vamos começar com a rodada de quarta-feira da Copa do Brasil, onde o Corinthians enfrentou a Chapecoense e o Santos acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro. Esse aí é o jogo do Corinthians. Romero, que fase do paraguaio Romero. Todos os gols marcando. Ele já vinha de 3 gols marcados contra o Vasco da Gama. E agora, a comemoração diferente do Romero, escovando os dentes, eu confesso que eu não entendi muito bem, mas deve ter algum sentido. O Jandrei, goleirão da Chapecoense, ele meio decepcionado. E esse jogador, o paraguaio Romero, que até outro dia era muito questionado, tanto por corintianos, quanto pelos entendedores de futebol, né, dizendo que era um jogador fraco. Porém, ele vem fazendo gols e vem sendo a solução aí que o Corinthians procura para substituir o Rodriguinho. O Alexandre já me falava que ele acompanha mais o futebol americano, né? Não acompanha muito futebol. Mas já joguei, né? O lançamento desse goleiro foi fantástico. Mas ele conhece, entende as regras, né? Já. Exatamente. Que lançamento, né, Nossa, Alexandre? Viu? A jogada começou lá de trás. Assim, é difícil da gente ver um lançamento desse feito por um goleiro, né? O ataque conseguir contabilizar assim. E o Romero, né? Esse menino que vem numa fase excelente. Tem muita raça, muita vontade. Esse foi o único gol do jogo. O Corinthians venceu a Chapecoense por 1-0 em casa. Agora vai ter o jogo da volta em Chapecó.
E a gente lembra que agora, esse ano, a fase da Copa do Brasil é diferente. Não tem mais aquele negócio de gol fora, o gol fora pode dar uma vantagem, não. Agora, esse 1-0, mais 1-0 na volta vai para os pênaltis e quem vencer acaba ficando com a classificação. E no mesmo dia que o Corinthians venceu a Chapecoense, o Santos, que está numa fase muito ruim, agora sob o comando do treinador Cuca, o Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, em casa, perdeu para a equipe do Mano Menezes, foi 1-0. E esse foi o gol, olha que bonito o gol do Cruzeiro. Acho que será que a gente pode dizer que o goleiro falhou nessa, Alexandre? Que a gente vai repetir o lance. Aí o goleirão Vanderlei dos Santos. Você sabe que eu sou atleticano, né? Não sabia! Tô sabendo agora, viu, Alexandre? Quando eu vejo esse tipo de gol assim, dá aquela pontadinha no coração. Olha lá, vai reprisar o gol, ó. A gente vê Cruzeiro no ataque. Ó, domínio, virou, chutou, bateu bem. Será que dá para alcançar? Acho que difícil, eu acho né, que foi um ataque rápido, né? Pegou a defesa desprevenida, poucos toques ali, não, acho que realmente não contabilizar. Talvez o zagueiro deveria ter chegado ali para bloquear o chute, né? Os zagueiros fazem uma coisa que eu não gosto muito no futebol, né? Muitos veem que o rival vai finalizar e dão as costas pro lance. Eu acho isso errado. Eu acho que o cara tem que ir para cima do lance, tem que ir na bola. E parece que o David Braz tentou isso, né? Foi meio ludibriado aí pelo jogador do Cruzeiro. Deu um pouco as costas pro lance. Claro, confia no Vanderlei, um excelente treinador, né? Mas fato é que a vitória foi do Cruzeiro e o Santos continua aí nessa saga de precisar vencer, precisar se recuperar. Agora sob o comando do treinador Cuca. E a história é a mesma do jogo contra o Corinthians. Novo 1-0 lá no Mineirão, leva o resultado para os pênaltis e quem vencer fica com a vaga. E teve também jogo da Copa do Brasil ontem, dessa vez o Palmeiras. O Palmeiras foi até a Bahia. E você sabe que eu sou palmeirense, né, Alexandre? Atleticano, eu sou palmeirense. Tá bom. O meu Palmeiras que hoje apresenta Filipão, Luiz Felipe Scolari, às 3 horas da tarde vai dar coletiva na sua apresentação. E ó, logo no início do jogo, ó, o Palmeiras já teve essa chance com o Dudu. Palmeiras que vem cometendo esses mesmos erros, perde muitos gols. Deveria ter finalizado. Exatamente. Cria muitas oportunidades. Esse aqui a gente vê o Paulo Tu, auxiliar do Filipão. E logo no início do jogo, ó, a bola acaba sobrando pro Dudu, acho que ele se precipitou no lance, né, Alexandre? Aí, o goleiro saiu baixo na jogada, talvez uma cavadinha ali tivesse resolvido o problema. Exatamente. Acho que faltou, talvez, olhar aonde que ele ia chutar, né? O goleiro estava esperto, Não né? olhar pro chão. E olha aí, o Daverson ó, quase acerta essa bicicleta e faz um golaço, ficou no quase. E esse jogo acabou entrando para a história porque foi nos primeiros jogos da Copa do Brasil em que nós tivemos uso do árbitro de vídeo. E o árbitro de vídeo acabou sendo decisivo nesse jogo. Por quê? A gente está vendo aí os lances. A equipe do Bahia no segundo tempo fez pênalti no Arthur. A gente vai ver logo mais pra frente. E realmente foi pênalti, ele empurra o jogador do Palmeiras dentro da área. E o que acontece? O juiz Daronco deu cartão vermelho. Porém, eu concordo, achei exagerado. Todo mundo viu que foi exagerado, não era lance pro cartão. E o que ele fez? Aí ele recorreu ao árbitro de vídeo, porque para ver cartão também pode recorrer. E demorou, ficou uma conferência, assim, eu acho até que deveria ser mais rápido, porque você acaba travando o jogo, né? Ficou aquela conferência ali entre árbitro de vídeo e árbitro de campo, e ele acabou anulando o cartão vermelho. Ficou só o cartão amarelo. E olha como esse jogo deu voltas. O Palmeiras teve o pênalti e poderia ter ficado com um a mais em campo. Só que perdeu o pênalti, o jogador não foi expulso e depois o Daverson do Palmeiras acabou sendo expulso por uma cotovelada no jogador do Bahia. O jogo em si não foi aquele jogo de encher os olhos, foi um jogo meio fraco, né? Porém, teve oportunidades, as duas equipes tiveram oportunidade de marcar, não fizeram. Essa boa defesa aí do Everton. E é isso aí, essas reviravoltas que é justamente a gente falava que foi o que aconteceu muito no jogo do Bayern, né, Alexandre? Eu gosto muito, particularmente eu gosto muito dessa... A gente estava falando da opção de vídeo, né, do árbitro de vídeo. Eu acho muito importante que isso aconteça esse no é o pênalti, esse claro. É o pênalti. É muito importante, né? Tem que ser usado com consciência também, né? Sim, justiça seja feita, né? O árbitro não consegue ver tudo se ele tem esse suporte. Eu acho que o mais importante é deixar o ego de lado e ir direto ali para o que importa mesmo, que é a verdade no lance, né? E nesse momento, a gente vê que os jogadores, né? Nesse momento, o Bahia reclamava não do pênalti, a penalidade foi, reclamava do cartão. Do cartão. Que achava que o cartão, que pode desfalcar, poderia desfalcar para o próximo jogo, que é no Allianz Parque, um jogo difícil para o Bahia. E aí, ó, depois de muita conversa, ele escutando os fones, ó.
E eu concordo. Você viu o lance? Você achou também que um vermelho seria exagerado? Não, eu acho que foi. Acho que pênalti foi, porque houve o toque, mas eu Sim. não acho que tenha sido. Bom, eu assisti uma vez só, mas eu não acho que tenha sido maldade Não, de ou que maneira tenha nenhuma. sido uma pegada mais dura, não. Talvez tenha sido uma jogada para realmente matar a jogada, né? Exatamente. E levar o pênalti. A gente sabe que os jogadores fazem isso, mas E aí foi aquela... talvez seja justificativo. daquela né? arrumação. E o árbitro de vídeo, por exemplo, ele não avisa o time o que ele está olhando, se é o pênalti, se é o... Então o time do Palmeiras ficou apreensivo. Será que ele não vai dar o pênalti, né? Mas não, o pênalti já estava dado, Já a conversa tava dado. ali foi só para decidir se haveria necessidade do vermelho ou não. Ó, pênalti, foi empurrado dentro da área, mas eu também... É como você disse, ele matou o lance, né? Ele foi para aquilo, com aquela intenção. Mas não foi tão duro assim no lance, né? Eu acho que talvez um amarelo teria resolvido, talvez, né? Uma Com advertência. certeza. Porém, Bruno Henrique foi para a bola, bateu Nossa. forte demais, não parece que o goleiro acaba defendendo, ainda bate no travessão. Bate no chão de novo, né? O Bruno Henrique vem numa ótima fase, né? Ele vem marcando gols pelo Palmeiras, mas nesse caso aí acabou perdendo o pênalti. O resultado não foi ruim, porque o Palmeiras jogou fora de casa, né? Mas agora tem obrigação agora o Palmeiras de vencer dentro da sua casa, dentro do Allianz Parque, para conseguir essa classificação à próxima fase. Só relembrando que hoje tem a apresentação às 3 horas da tarde do treinador Luiz Felipe Scolari, mais uma vez no comando do Palmeiras. E tivemos também mais um jogo entre os grandes de São Paulo, só que pela Copa Sul-Americana. E o São Paulo perdeu para o Colón da Argentina, perdeu em casa, perdeu no Morumbi. Foi um jogo muito difícil, muito complicado. A gente sabe que o futebol argentino é complicado mesmo, né, Alexandre? Aquela catimba que eles têm, né? A gente sabe que é complicado. E foi um jogo muito nervoso. Diego Souza pegou por trás o jogador do Colón, deveria ter sido expulso e não foi. Depois o Brenner foi expulso. Enfim, foi um jogo muito nervoso em que o São Paulo saiu em desvantagem. É difícil, você, igual a gente está falando das reviravoltas, Alexandre, você vê que o time está tão bem, de repente eles viram. Dá onde tirar a motivação? Dá um baque, assim, uma preocupação na hora? Eu acho que, por exemplo, assistindo os lances do São Paulo aqui, esses dois lances, o São Paulo conseguiu chegar no gol, então é um time que faltou finalização, os dois ataques foram bem rápidos, poucos toques na bola, né? Então, assim, acho que quando o time está bem em campo e toma um gol, basta mostrar aos atletas, né, que eles estão melhores, que eles estão dominantes no jogo. É uma questão de tempo até fazer o empate, até uma possível virada, né? O complicado é quando está atrás no placar e o time não está apresentando resultado. Exatamente. Aí cabe, né, ao técnico fazer os ajustes necessários e motivar a turma para melhorar, né? Que foi o que aconteceu com o São Paulo. Depois que o Colón fez 1-0, aí o São Paulo sentiu a pressão, sentiu a necessidade de ir para cima e acabou ficando nervoso, caiu na catimba dos argentinos. Parece que os brasileiros bateram, vamos dizer assim, entre aspas, até mais do que os argentinos nesse jogo. São Paulo mostrou um nervosismo que não vinha mostrando nos outros jogos, tanto que São Paulo está em excelente fase, é vice-líder do Campeonato Brasileiro. E enfrentou o time do Colón, que é pouco conhecido, mas é um time argentino que demonstrou bastante garra, bastante força. E a gente está acompanhando os lances, inclusive eles fizeram um golaço, que daqui a pouquinho a gente vai ver, foi um bonito gol da equipe do Colón, do jogador Fritzner, nome diferente, Fritzner. A gente vai ver o gol do rapaz, e aí, como eu dizia, o lance, né? O Diego Souza deu um chute por trás do jogador rival, não viu, não foi expulso. No futebol americano, Alexandre, que é como a gente sabe, né, que todo mundo um em cima do outro, às vezes a gente acha que um lance é mais duro, e na verdade não é, só pra gente ver, olha que golaço da equipe do Colón. Eu quero saber, Alexandre, no futebol americano, o que é necessário, o suficiente para a expulsão de um atleta da partida? Então, tem algumas coisas que são que não podem acontecer de maneira nenhuma. Embora a gente veja as trombadas, né, há sempre uma legalidade naquilo. Então, uma expulsão, por exemplo, seria um pontapé ou uma agarrada na grade, né, em que um atleta agarra a grade do atleta adversário, né, pelo capacete e puxa. Isso pode causar fratura no pescoço, dano à coluna cervical. Então essas são duas grandes, né, tanto pontapé quanto agarrada na grade, são passíveis de expulsão, né? A gente também tem a pancada com o topo de capacete, que ao invés do atleta ir com o ombro, né, com a técnica correta, ele vai com o capacete no outro jogador desprotegido com o intuito de machucar. Isso é expulsão imediata. Então, assim, tem algumas coisas que, todas as ações que demonstram violência,
e a não aplicabilidade da técnica correta levam à expulsão desse atleta. E algumas pessoas confundem o futebol americano com violência em alguns lances, porque é um jogo de lances duros, mas tem os lances duros corretos, que você precisa, e tem os desleais, né? Correto. Inclusive, o que a gente vê muito no futebol, que são vários atletas indo reclamar com o árbitro, isso não existe no futebol americano. Olha só. Apenas os capitães falam, e qualquer ato de desrespeito contra a arbitragem pode levar também a uma ejeção, que a gente chama, né, que é a expulsão da partida. Não tem aquela conversinha com o árbitro. Não tem. É tudo muito... O árbitro, ele é autoridade geral e a gente entende isso. Então, se o atleta for conversar, for brigar com o árbitro, é expulsão? É bem passível de expulsão. A penalidade é garantida, né? A penalidade no campo, mas dependendo do nível da conversa ou da tratativa, né? Se for agressiva contra o árbitro, é passível sim de expulsão. A gente vê o Bruno Henrique, né, que perdeu o pênalti. No futebol americano, a gente tem, né, aquela opção de chute, né? Antes do touchdown, né? Isso. Aquela opção de chute. Parece ser um espação, parece ser fácil para o jogador chutar ali, né? Como que é? É difícil para o jogador ter aquela noção da direção correta, apesar de parecer que está tudo limpo ali para ele? Claro. Eu acho que o mais difícil é o formato da bola. Que é uma bola oval, né? A gente tem que posicionar ela no chão em pé. Acho que essa é a questão mais tricky, né? Que a gente fala, a pegadinha. Então, assim, normalmente quem joga futebol tem condição de acertar bem a bola e consegue fazer bons chutes, né? Então, assim, a bola ela não vai girando no sentido da elipse dela, ela vai girando ao contrário, né? Então o vento atrapalha bastante, embora a gente ache que não. Mas em geral, assim, quem joga futebol e quiser arriscar um chute, quiser ir no nosso treino, deixa eu dar um chute aí, é bem-vindo, a gente consegue reproduzir isso, sim. Não é difícil, não. Então, é isso aí. Para quem quer ser, né, jogador de futebol americano, né? Inclusive, já aproveitando a deixa, a gente vai falar sobre isso, né? Vamos. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre futebol americano aqui da região, que está tendo seletiva, você que está interessado aí em ser um jogador de futebol americano, que eu sei que tem muitas pessoas jovens que gostam, mas não veem uma oportunidade, né, para ingressar nessa área, então fico só acompanhando, sonhando com o futebol americano, né, lá dos Estados Unidos, mas vai ter seletiva aqui, por isso não sai daí que na volta o Alexandre vai explicar como você faz para se tornar um jogador de futebol americano. Voltamos já. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Violência contra a mulher. Se você é vítima ou sabe de algum caso de violência contra a mulher, denuncie. Sua identidade será mantida em sigilo. A Lei Maria da Penha é rigorosa e pune a violência física, moral, psicológica, patrimonial ou sexual. Não se cale diante da covardia. Ligue 180, o telefone da esperança para a mulher vítima de violência. Estamos de volta agora para falar mais sobre futebol americano e sobre essa seletiva que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto para escolher novos atletas, futuros talentos do futebol americano. Alexandre, a gente está até brincando aqui que agora o Alexandre foi um pouquinho mais longe de mim, né, Alexandre? Falou, não consegue ficar muito parado, é difícil, né, Alexandre? Ansioso. Conseguir se manter firme ali. Mexendo o tempo todo aqui, mas...
Corrigimos. É isso aí, tá ótimo. Bom, Alexandre, fala então. Vamos convocar aí os jovens, né, de São José do Rio Preto que quiserem aí entrar para o futebol americano. Tá joia. Fica o convite, né? Para quem não sabe, a seletiva é igual a peneira tradicional, né, do futebol. Então a gente pega pessoas, né, apaixonadas pelo esporte, tanto homens quanto mulheres, né, que desejam conhecer o esporte, não precisa ter conhecimento prévio, né? Mulheres também. Mulheres também. A gente hoje tem um time feminino, a gente tem um time masculino. Então fica o convite para o telespectador que quiser fazer parte da nossa equipe, que ele vá, né? A seletiva vai acontecer no campo do Estoril. Então o feminino vai acontecer às 9 da manhã, é um treino aberto, e o masculino vai ser às 14h30, ambos no campo do Estoril. E a gente tem uma equipe preparada, não precisa ter conhecimento prévio do esporte, precisa ter boa vontade. Então você vai de chuteiro, vai de roupas, né, para a prática de atividade física. A gente tem uma equipe que vai ensinar para vocês, a gente vai fazer algumas atividades relacionadas ao futebol americano. Caso você seja aprovado, você vai fazer parte da equipe do Vailers, né, que tem representado bem São José do Rio Preto e está em busca de novos talentos. Então, meninos e meninas que quiserem fazer parte, vai ser um prazer tê-los conosco. O valor de inscrição é um valor irrisório, né? Só para cobrir os nossos custos, é um valor de R$5. Então, você pode pagar lá na hora. Vai ser um prazer tê-los conosco. Alexandre, é necessário ter experiência, quer dizer, já ter jogado de fato, ou não necessariamente ser tão experiente, mas quem estiver ingressando, né, nesse esporte? Eu comecei a jogar futebol americano sem ter assistido nenhum jogo na minha vida. Olha. Então, assim, demorou um pouco para eu ter assistido. Então, a pessoa que gosta, a gente tem um pessoal, né? A gente tem a comissão técnica preparada para instruir essas pessoas. Então, a gente tem treinos teóricos, a gente tem treinos práticos. Então, se a pessoa não souber nada, eu tenho certeza que até dezembro ela vai saber muita coisa sobre o esporte, ela vai assistir o jogo na NFL, que vai começar agora, com outros olhos, né, com análise mais tática e técnica. Então, assim, pode ficar tranquilo que a gente ensina passo a passo e no ritmo do atleta. Né? Porque, geralmente, eu acredito que se a pessoa tem interesse, é porque pelo menos ela deva assistir, né, ou pelo menos gostar, né, admirar o esporte. Então, aí fica até mais fácil, né, se a pessoa gosta, mais fácil dela se empenhar e conseguir ter um futuro nesse esporte. Né? Exatamente. A maioria das pessoas que vão ao estádio nos assistir, a gente tem uma narração adequada, mas as pessoas já sabem como funciona a dinâmica do esporte. Quem não souber e quiser aprender também, Rio Preto Vailers é o nome da nossa equipe, pode seguir a nossa página no Facebook. Para não se esquecer do nome, é Vailers, de Rottweilers. Rottweiler, nunca mais esqueceu, né? Nunca mais eu esqueci. Depois que eu associei ao cão Rottweiler, eu nunca mais esqueci. Exatamente. Pode entrar no nosso Facebook e conferir as novidades e ficar por dentro. Se quiser pegar mais dados, mais detalhes sobre a nossa seletiva, também tem um post lá fixado. Pode mandar mensagem que a gente responde em tempo hábil também. São quantos dias de seletiva? É um dia só. É apenas um? Isso, okay. Começa às 14h30, vai ali até às 13h30. O então masculino e o feminino, como é um treino aberto, começa às 9h, a gente vai até próximo de meio-dia com as meninas. Então é isso aí, fica a dica aí. Então amanhã, né, a partir das 14h30, lá no campo do Estoril, nós teremos seletiva do futebol americano para você que quiser entrar nesse esporte e integrar também a equipe do Rio Preto Vailers, que, lembrando, fez uma final contra a difícil equipe da Portuguesa e fez uma excelente partida, aliás, um excelente campeonato. Então, você que gosta desse esporte também pode fazer parte aí, participando dessa seletiva. Exatamente. Né, Alexandre? Serão bem-vindos. Que é isso aí. Nosso programa está acabando. Alexandre, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Mais uma vez pela presença. Ao Henrique, né, que mais uma vez fez esse meio de campo aqui, para que o Alexandre pudesse estar com a gente. E boa sorte a vocês que forem tentar entrar na seletiva e ao Rio Preto Vailers nos próximos projetos. Obrigado. Obrigado pela força, é um prazer estar aqui e parabéns aí pelo programa. Muito obrigada, Alexandre. Te espero numa próxima e ainda veremos o Vailers campeão, hein? Anota aí. Pode escrever. Esse time tem tudo para crescer. Está nas metas. É isso aí. Bom, agora o programa infelizmente acabou. A gente volta na segunda-feira, né? Falando mais sobre futebol, sobre o Campeonato Brasileiro e também com convidados. Por isso eu espero vocês na segunda-feira, a partir das 11 da manhã, na TV Rio Preto. E não esqueça no meu Facebook, Juliana Araújo. Até lá.